Livro: Raça, Ciência e Sociedade. Autor: João Manuel Monteiro. Editora Fiocruz. Segunda reimpressão, ano 2006. Página 15. Capítulo 1. As raças indígenas no pensamento brasileiro do Império. Subtítulo: Introdução. No dia 29 de julho de 1882, com a presença do imperador Dom Pedro II, foi inaugurada a primeira exposição antropológica brasileira, organizada pelo Museu Nacional. Voltada quase exclusivamente para os aspectos históricos, etnográficos e antropológicos da presença indígena no Brasil, chamava a atenção o contraste entre a enorme importância que se dava às origens indígenas do país e o perfil manifestamente negativo que se traçava dos índios da atualidade, representados por um pequeno grupo de botocudos, exibidos ao vivo no meio de cerâmicas e artefatos arqueológicos. Neste inusitado encontro entre os frequentadores do museu, tão acostumados com os índios da literatura, ou com aqueles que povoavam as páginas das revistas literárias históricas ou, quando muito, com os embarcadiços da marinha e as pequenas comitivas que buscavam audiência com o imperador, e os selvagens botocudos, não se sabe quem se espantou mais. Uma charge irônica da revista Ilustrada, após lembrar que se tratava de comedores de gente, retratou bem a situação. Mas quem diria? Esses antropófagos que ficaram com medo de serem devorados pela curiosidade pública. Nota 1. Revista Ilustrada, 5 de agosto de 1882. As ilustrações, que são reproduzidas em Schwartz, 1993, 76, 77, acrescenta-se um texto bastante divertido, assinado por Júlio D., noticiando a abertura do evento. Fim da nota 1. Tema de presença constante no pensamento brasileiro do século XIX, o contraste entre o índio histórico, matriz da nacionalidade, tupi por excelência, extinto de preferência, e o índio contemporâneo, integrante das hordas selvagens que erravam pelos sertões incultos, ganhava, pouco a pouco, ares de ciência. A revista da Exposição Antropológica, compilada por Melo Moraes Filho para o evento, apresentava um cardápio realmente diversificado, dosando ponderações históricas, etnográficas, linguísticas e, o prato principal, do ponto de vista do Museu Nacional, antropológicas, que, na época, diziam respeito às características físicas e morais das raças humanas. Para Ladislau Neto, diretor do museu, em seu discurso dirigido ao imperador quando da abertura da exposição, esta havia sido organizada com o fito de soerguer o Império do Brasil ao nível da intelectualidade universal, na máxima altura a que pode ela atingir além do Atlântico e nas extremas luminosas ao norte do continente americano. Como conciliar este nobre intuito com o fato de que a parcela mais brasileira da população, a indígena, encontrava-se no maior grau de inferioridade, sob o ponto de vista moral e intelectual? Revista, 1882, 2, constituiu-se num desafio para o qual a ciência tinha uma resposta, no mínimo, ambígua. Página 16. Subtítulo: O índio brasileiro perante as teorias raciais. Quando, em 1843, o naturalista alemão Karl F. P. von Martius apresentou o ensaio vencedor do concurso do recém-constituído Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fixando a pedra fundamental da fábula das três raças, conhecia-se muito pouco sobre o Brasil indígena. De fato, um dos principais desafios na construção de uma história nacional residia em localizar, recuperar e divulgar os relatos que davam conta dos aspectos históricos e etnográficos das sociedades indígenas, ainda inéditos em sua vasta maioria. Tal tarefa foi enfrentada não apenas pelo próprio Instituto, através de sua revista trimestral, como também por numerosas revistas literárias e políticas que animavam a vida intelectual da regência e do Segundo Reinado. Nesses anos, a produção do saber etnográfico também caminhava de mãos dadas com a emergente literatura nacional. Poetas e romancistas fundamentavam suas obras indianistas a partir de uma vasta familiaridade com a etnografia. Von Martius falava em três raças. Porém, no contexto brasileiro, este termo, enquanto conceito científico, ainda era pouco desenvolvido no período, confundindo-se de certo modo com o conceito de nação. Mesmo antes da penetração definitiva de teorias e técnicas para o estudo das raças, os estudos etnográficos dos meados do século XIX estabeleceram algumas questões de fundo que acabaram condicionando o consumo das teses estrangeiras referentes às raças humanas.
Um primeiro condicionante, nada mais que uma elaboração em cima dos tratados, crônicas, cartas, legislação e outros documentos dos primeiros séculos da colonização, diz respeito à construção do tupi e de seu contraponto, quase sempre definido a partir da negação, ou não tupi, o tapuia. Este binômio, recurso que tornava minimamente compreensível a diversidade cultural e linguística que marcava o Brasil indígena, ganhava novos sentidos no contexto do século XIX. O tupi representava a matriz da nacionalidade, posto que foram as alianças e a mestiçagem luso-tupim que consolidaram a presença portuguesa na América e que estabeleceram os primeiros troncos de famílias brasileiras. A língua geral, ou Nhengatu, ainda falada pelos mais fiéis representantes da brasilidade, os caboclos, caipiras e curibocas, foi cultivada pelos intelectuais oitocentistas, inclusive Dom Pedro II, como a verdadeira língua nacional. Na introdução à já referida revista da Exposição Antropológica, Ladislau Neto lembrava que o próprio soberano brasileiro se há consagrado em horas de lazer ao estudo acurado da extensa língua guarano-tupim, ou língua geral da América Austral Cesandina Revista, 1882. 8. Para os pensadores do Império, os índios tupis, relegados ao passado remoto das origens da nacionalidade, teriam desaparecido enquanto povo, porém tendo contribuído sobremaneira para a gênese da nação, através da mestiçagem e da herança de sua língua. Já os tapuias, a despeito de enormes evidências históricas em contrário, situavam-se no polo oposto. Frequentemente caracterizados como inimigos ao invés de aliados, representavam, em síntese, o traiçoeiro selvagem dos sertões que atrapalhava o avanço da civilização, em vez do nobre guerreiro que fez pacto de paz e de sangue com o colonizador. Se esta última opção custou aos tupis a sua sobrevivência enquanto povo, a recusa dos outros garantiu-lhes a sobrevivência até o século XIX. Foi, a princípio, neste volátil contexto que marcou o processo de construção de uma identidade nacional, onde se contrapunham índios históricos aos atuais, índios assimiláveis aos recalcitrantes, que as teorias raciais dialogavam com o pensamento brasileiro. Página 17. Devem-se ressaltar, contudo, pelo menos dois outros fatores que também condicionaram a penetração de doutrinas raciais. Um primeiro fator, que de certo modo espelhava um modelo bipolar tupi-tapuia, decorria da política indigenista do Império. Desde o período português, as demandas conflitantes de diferentes agentes coloniais geravam uma tensão entre políticas assimilacionistas e repressivas. Com as mudanças institucionais da década de 1840, envolvendo a instalação de diretorias gerais e o apoio estatal à formação de missões capuchinhas, aflorava novamente uma situação de tensão. Tanto nos recintos elegantes das academias e institutos das capitais, quanto nos recantos rústicos dos sertões do Império, as disputas entre os que defendiam a catequese e civilização dos índios e aqueles que promoviam a sua remoção e mesmo extermínio intensificavam-se cada vez mais. Neste contexto, as doutrinas raciais, que pregavam a inerente inferioridade dos índios, a impossibilidade dos mesmos atingirem um estado de civilização e, por fim, a inevitabilidade de seu desaparecimento da face da terra, teriam um lugar de destaque no debate em torno da política indigenista. Nota 2. Sobra a persistência da tensão entre disjuntas vertentes do pensamento indigenista brasileiro. Castro Faria, 1993, 68, 70, aponta para a atualização da polêmica Vamagem Lisboa na própria revista da Exposição Antropológica, onde se pode contrastar a visão pessimista dos cientistas do museu com o otimismo de J. Serra quanto à catequese dos índios. Esta mesma tensão se manifesta no catálogo enviado à Exposição de Filadélfia, Império, 1875. O contexto geral do debate e suas implicações para a política e legislação indigenistas é mapeado em Carneiro da Cunha, 1992. Fim da nota 2. Segundo, não se pode menosprezar a importância da abolição, em 1850, do tráfico negreiro e a lenta extinção da escravidão no Brasil para o debate indigenista. Embora tenha se tornado lugar comum na historiografia brasileira a afirmação de que a mão de obra indígena pouco contribuiu para a formação econômica do país, houve fortes defensores da substituição do escravo africano pelo trabalhador indígena, tanto na colônia quanto no Império.
É curioso notar, por exemplo, no volume preparado pelo governo brasileiro oferecendo um retrato do país para a Exposição Centenária de Filadélfia, realizada em 1876, que se estimava em 1 milhão número de selvagens que vagueiam pelos sertões, e que este número não figurava no primeiro Censo Nacional, de 1872. Esta pequena informação fazia parte do capítulo Catechese, provavelmente redigido por Couto de Magalhães, cuja proposta civilizatória incluía o aproveitamento da mão de obra indígena na produção da riqueza nacional, diante de um sistema escravista que definhava Império, 1875, 424, 426. Nota 3. Deve-se ressaltar, no entanto, que o tom predominante do material propagandístico enviado pelo Império para as exposições internacionais apresentava um país atraente para os imigrantes e apto para os investimentos estrangeiros. Sobre este gênero de literatura, veja-se o excelente ensaio de Castro Faria, 1993. Fim da nota 3. As teses raciais passaram a permear esta discussão, colocando em causa a potencialidade não apenas do índio, como também dos mestiços, dos descendentes de escravos e dos próprios ex-escravos, diante da propalada superioridade de imigrantes brancos. Tais questões alimentavam uma parcela significativa do pensamento social brasileiro no ocaso do Império e no início da República e ocupavam, neste mesmo período, a agenda dos cientistas então abrigados nos museus de História Natural e nas academias de Medicina. Nota 4. A respeito, vide o importante estudo de Schwartz, 1993. Fim da nota 4. Página 18. Subtítulo: O pessimismo da ciência, sobretudo a partir do último quartel do século XIX, uma abordagem racial do Brasil indígena começou a fincar pé nos círculos científicos e intelectuais do país. Pode-se afirmar que, sob certo ponto de vista, havia um consenso em torno de uma espécie de padrão evolucionista, onde os índios remanescentes constituíam uma raça, ou mesmo um conjunto de raças, em vias de extinção. No entanto, os usos e abusos do conceito de raça eram bem variados desde o princípio. Para uma vertente do pensamento imperial, apoiando-se na literatura científica de origem europeia sobre raças antropológicas e raças históricas, uma enorme gama de atributos positivos das raças nativas concorria, através da mestiçagem, para a formação do povo brasileiro, dando um caráter específico a esta nação. Nota 5. O principal expositor desta vertente foi o Gal. Couto de Magalhães, cuja obra teve uma influência muito profunda sobre setores do pensamento nacionalista no país. Vide Machado, 1996, para uma discussão desta figura ainda pouco estudada. Fim da nota 5. Para outra, também lançando mão da literatura científica estrangeira, foram antes os atributos negativos dessas mesmas raças, sobretudo a sua inferioridade moral, física e intelectual, que justificavam e autorizavam a exclusão dos índios do futuro da nação, inclusive por meios violentos. O que estava em jogo, evidentemente, era a caracterização do Brasil enquanto país civilizado ou, pelo menos, como um país capaz de superar o atraso e as contradições para alcançar um lugar ao lado das luminosas civilizações do hemisfério norte. Intrinsecamente amarrada aos problemas do índio e da escravidão, a perspectiva de se atingir tal estado dependia, em última instância, da incorporação ou da eliminação, e substituição, no caso dos escravos, destes elementos. No entanto, pelo menos enquanto ainda vigorava a escravidão, o debate em torno das ideias de raça e civilização fixava-se prioritariamente no índio. Nota 6. De fato, é notável que, num país tão marcado pela instituição escravista, a escravidão entrava com pouquíssima frequência na pauta das discussões e das matérias publicadas pelo Instituto Histórico Brasileiro, ao passo que a preocupação histórica e etnográfica com os índios, de certo modo, predominava sobre outros assuntos. Fim da nota 6. Ao abordar o declínio do bom selvagem no pensamento europeu e norte-americano, George Stokes Jr. ressalta como o próprio conceito de civilização se transformou no decorrer do século XIX, com o surgimento de novos discursos científicos sobre as raças humanas. Se, para uns, era este o destino comum de toda a humanidade, para outros tornou-se um estado ao alcance de algumas raças.
O recorte pessimista dos teóricos que postulavam a impossibilidade de certas raças atingirem a civilização confirmava-se nas próprias circunstâncias históricas da expansão europeia, com o rápido desaparecimento de diversas sociedades primitivas nas Américas e no Pacífico Sul. Stokking Jr. 1968, 35, 41. No Brasil, com a penetração das novas ideias, aprofundou-se a vertente pessimista que prognosticava a extinção total dos índios. Na obra de Von Martius, ainda na primeira metade do século XIX, a sentença é dura, sem possibilidade de comutação da pena. A raça vermelha traz, já visível, o germen do desaparecimento rápido. Martius, 1982-1845, 70. De forma mais meticulosa, os primeiros antropólogos do Museu Nacional e, um pouco mais, página 19, tarde, do Museu Paulista, aprofundaram esta perspectiva com base nos conhecimentos produzidos pela antropologia física. Nota 7. Neste texto, atenho-me à discussão no âmbito do Império sobre o debate em torno dos caingangue paulistas nos anos iniciais da República. Vide Monteiro, 1992, e Lima, 1989. Fim da nota 7. Verdadeiros pioneiros, João Batista de Lacerda Filho e seus colaboradores no Museu Nacional iniciaram, a partir da década de 1870, a pesquisa sistemática das raças indígenas do Brasil, divulgando suas conclusões através dos arquivos do Museu Nacional e, de forma mais pública, na própria Exposição Antropológica de 1882. Inspirados nos moderníssimos estudos de Paul Broca, Armand de Quatrefages e Paul Topinard, entre outros, denunciavam o atraso na produção do conhecimento sobre os caracteres físicos das raças indígenas, em comparação com o enorme acervo de crânios organizado pelo poligenista Samuel Morton na Universidade de Pensilvânia ou, ainda, as investigações craniométricas do antropólogo argentino Moreno sobre os nativos da Patagônia, Lacerda F. Peixoto, 1876, 47. Apesar do tamanho reduzido da amostragem empregada pelos pesquisadores brasileiros, 6 crânios botocudos, um de um índio de Macaé, um da Ilha do Governador, um do sítio arqueológico da Lagoa Santa e um último proveniente do Ceará, os autores de um primeiro artigo nos arquivos adiantaram uma série de conclusões que ilustram o quanto, também no Brasil, a ciência servia para confirmar noções preconcebidas sobre a inferioridade dos não-europeus. A análise dos 6 crânios da primeira série autorizava a seguinte afirmação. Início de citação direta. Pela sua pequena capacidade craniana, os botocudos devem ser colocados a par dos neocaledônios e dos australianos, isto é, entre as raças mais notáveis pelo seu grau de inferioridade intelectual. As suas aptidões são, com efeito, muito limitadas e difícil é fazê-los entrar no caminho da civilização. Lacerda F. Peixoto, 1876, 71, 72. Fim da citação. O segundo tipo de crânio examinado, um único exemplar de um sítio em Macaé, pelas suas características físicas representava um produto de cruzamento muito adiantado e nele existem caracteres que indicam um certo grau de superioridade intelectual relativamente aos crânios da primeira série, isto é, dos botocudos. De fato, como o crânio foi retirado de um contexto arqueológico onde se encontrou também uma espada portuguesa, podemos, portanto, suspeitar que o cruzamento aqui se fez com o tipo europeu. Os autores também estabeleceram a superioridade do crânio encontrado na Ilha do Governador, para eles provavelmente de um tamoio subdólico céfalo, ou seja, de um tupi histórico, por assim dizer. Apesar de compartilhar certos traços com os crânios botocudos, sobre este crânio tamoio foi possível especular o seguinte. Os tamoios, portanto, a julgar por este espécime, não eram de todo semelhantes aos botocudos e neles já se tinha modificado um pouco o tipo primitivo. Nota 8. Implícito aqui é o argumento de que os tamoios constituíam uma das raças formadoras da população do Rio de Janeiro e, portanto, era necessário distanciá-los histórica e racialmente dos botocudos, execrados e excluídos no projeto de mistura de raças. Para uma abordagem destes temas no contexto paulista, onde os caingangue entravam no papel dos botocudos, vide Monteiro, 1992. Fim da nota 8. Página 20. A última prova, envolvendo um crânio da Lagoa Santa, rebaixava mais ainda os pobres botocudos.
A capacidade cefálica deste crânio, de 1388 cc, ao mostrar-se superior à dos crânios botocudos, leva-nos a admitir que no decurso de muitos séculos, a raça dos botocudos não tem subido um só grau na escala da intelectualidade. Lacerda F. Peixoto, 1876, 72, 73. A postura dos cientistas do Museu Nacional revelava-se de forma mais explícita na revista da Exposição Antropológica. Em suas observações relativas à teoria da evolução, provenientes de uma conferência lida na Sociedade Científica de Buenos Aires, Ladislau Neto declarou, início de citação direta: "E perdoai-me, senhores, se vos pareço exagerado no que vos aqui exponho, mas deveis confessar que, estudados detidamente os organismos na sua ascendência gradual, e bem apreciadas as qualidades superiores que logrou adquirir a raça indo-germânica, máxima expressão do aperfeiçoamento humano, como que achamos maior diferença entre os mais cultos e os mais imperfeitos e bestiais indivíduos humanos, do que entre estes últimos e os gorilas e chimpanzés." Revista, 1882, 113. Fim da citação. Por seu turno, João Batista Lacerda desejava mostrar o lado útil das experiências científicas no estudo dos índios brasileiros. Retomando uma velha discussão sobre a suposta superioridade da força física do selvagem, o Dr. Lacerda negou a asserção a partir de testes realizados em 3 adultos do sexo masculino, ingerente 2 botocudos, utilizando o dinamômetro de Mattel para medir a força. Nota 9. Segundo Ricardo Ventura Santos, este aparelho é parte do acervo do setor de Antropologia Biológica do Departamento de Antropologia do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Fim da nota 9. Estes selvagens, mostrando uma tendência à fadiga, não conseguiram atingir os mesmos índices dos indivíduos civilizados da raça branca, de musculatura medíocre e que jamais se tinham entregado a trabalhos braçais, provavelmente funcionários do próprio museu, que participaram de outros testes comparativos. Se as conclusões são bastante óbvias, o Dr. Lacerda fez questão de explicitá-las. Início de citação direta. A consequência importante deste fato seria que o nosso indígena, mesmo civilizado, não poderia produzir a mesma quantidade de trabalho útil, no mesmo tempo, que os indivíduos de outra raça, especialmente da raça negra. O índio não poderia substituir o negro como instrumento de trabalho. Eis aí como de um problema antropológico deduz-se um problema econômico e industrial, o que mais uma vez demonstra que a antropologia não é uma ciência meramente especulativa, mas que ela é susceptível de ter aplicações práticas e úteis. Lacerda F. 1882, 6, 7. Fim da citação. Subtítulo: Considerações finais. Na segunda metade do século XIX, a penetração de novas ideias sobre raça e evolução encontrava um campo já armado no que diz respeito ao debate sobre os índios no Brasil. Longe de sustentarem uma política única, concebivelmente conivente com a violência premeditada que fazia dos índios objetos de extermínio, os pressupostos raciais tiveram que dialogar com um contradiscurso que via no índio não apenas as raízes da página 21 nacionalidade, como também um caminho para o futuro da civilização brasileira, sobretudo através do processo de mestiçagem. Ainda assim, mesmo os mais dedicados defensores dos índios tendiam a concordar que os mesmos haviam de desaparecer, porém não necessariamente pelos defeitos da raça. Couto de Magalhães, em trecho do Selvagem dedicado às raças indígenas e mestiças, buscou reverter o pessimismo que a antropologia suscitava na época. Início de citação direta. Não devemos conservar, pois, apreensões e receios a respeito dos futuros habitantes do Brasil. Cumpre apenas não turbar, partindo de prejuízos de raças, o processo lento, porém sábio, da natureza. Nosso grande reservatório de população é a Europa. Não continuamos a importar africanos. Os indígenas, por uma lei de seleção natural, hão de cedo ou tarde desaparecer. Mas se formos previdentes e humanos, eles não desaparecerão antes de haver confundido parte do seu sangue com o nosso, comunicando-nos as imunidades para resistirmos à ação deletéria do clima intertropical que predomina no Brasil. Magalhães, 1975-1876. 73. Fim da citação. Subtítulo: Agradecimentos. O autor agradece as críticas e sugestões de Maria Helena P.T. Machado, Antônio Carlos de Souza Lima, Miriam Doinikoff, Ângela Alonso, Omar Ribeiro Tomás e Emília Pietrafeza de Godoy. Subtítulo: Referências bibliográficas. Carneiro da Cunha, M. 1992.
Política indigenista no século XIX. Em História dos Índios no Brasil, M. Carneiro da Cunha, Org. pp. 133, 154, São Paulo, Companhia das Letras. Castro Faria, L. 1993. Antropologia, Espetáculo e Excelência. Rio de Janeiro, Editora UFJ. Império, 1875. O Império do Brasil na Exposição Universal de 1876 em Filadélfia. Rio de Janeiro, Tipografia Nacional. Lacerda F2, J.B. e Peixoto, R. 1876. Contribuições para o estudo antropológico das raças indígenas do Brasil. Arquivos do Museu Nacional, 1,47, 75. Lacerda F2, J.B. 1882. A força muscular e a delicadeza dos sentidos dos nossos indígenas. Revista da Exposição Antropológica, pp. 6, 7. Lima, ACS, 1989. Os Museus de História Natural e a Construção do Indigenismo. Revista de Antropologia, 30, 32, 277, 230. Machado, MHPT, 1996. Um País em Busca de Moldura. O Pensamento do General Couto de Magalhães, O Selvagem e os Sertões. Em Confronto de Culturas, J. Monteiro e F. Azevedo, Orgs. São Paulo, EDUSP Rio de Janeiro, Expressão e Cultura, no Prelo. Magalhães, JVC, 1975-1876. O Selvagem. São Paulo, EDUSP Belo Horizonte, Itatiaia Martos, CFP Von, 1982-1845. O Estado de Direito entre os Autóctones do Brasil. São Paulo, EDUSP Belo Horizonte, Itatiaia. Monteiro, J.M., 1992. Tupis, Tapuias e a História de São Paulo. Revisitando a Velha Questão Guaianã. Novos Estudos Sebrap, 34, 125, 35. Revista, 1882. Revista da Exposição Antropológica, Melo Moraes Filho, Org. Rio de Janeiro, TIP. Ribeiro e C. Schwartz, LKM, 1993. O Espetáculo das Raças. Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo, Companhia das Letras. Stocking Jr. G. 1968. Race, Culture and Evolution. Essays in the History of Anthropology. Chicago, University of Chicago Press.